Boa noite! Começa o boletim de máscara para te estimular a usar máscara. Não deixe essa coitada na gaveta. Ela tem que ser usada todo instante que você sair de casa, certo? Não dá para usar muito com óculos que embaça, mas eu vi que é possível colocar um band-aid aqui, ó, no nariz para poder não embaçar o óculos. Eu ainda não fiz o teste, mas vou fazer. Eu sou a Marcele Belli e esse aqui é mais um boletim do novo coronavírus. Como que é você e a sua máscara? Posta a foto aí, deixa eu ver, deixa eu te conhecer, para saber se você está mesmo usando esse acessório 2020. Vamos falar de coisa séria, mas é bom dar uma... Deixa eu arrumar o cabelo aqui que não ficou nada legal. Usar fones também não é nada fácil. Vamos arrumar aqui, ó. Pronto. Pronta para falar com vocês, gente. Boa noite, Pamela. Muito obrigada. Disse que me viu fazendo a pergunta para o Dória na coletiva hoje. Muito obrigada. Não dá para postar, né? Depois eu vejo como é que libera a postagem de fotos. E aí eu quero conhecer vocês, mas todos com máscara, para a gente estimular, tá bom? Wallace Paulino, boa noite. Maurício Silva, boa noite. É isso aí, gente. Então, estamos aí mais um dia de quarentena, dia 10 de junho de 2020. Foi um dia muito agitado, como era de se esperar, aqui no Grande ABC, em São Paulo e em todo o Brasil, mas mais aqui no Grande ABC, né? Então, finalmente saiu a reclassificação das 7 cidades para a fase laranja do Plano São Paulo de flexibilização. Lembrando que até então o Grande ABC estava na fase vermelha restrita, agora está na fase 2, juntinho aí com a cidade de São Paulo, que era o pleito de todos os 7 prefeitos do Grande ABC, e eles conseguiram. Conseguiram. Fernanda Lima, boa noite. Nome de artista, Fernanda Lima. Isabela Pires, boa noite. Márcio Félix, todos os meus companheiros de live entrando aqui. Vão entrando, se sintam em casa, vão se ajeitando, pegando um salgadinho, para conversar comigo, para tirar todas as suas dúvidas aí sobre essa nova fase de flexibilização que começa apenas na segunda-feira, dia 15, tá bom? Nos próximos dias continua tudo como está, nada muda. A partir do dia 15, segunda-feira, aí a coisa muda de figura. Por enquanto, tudo igualzinho. Francisca Nobre, boa noite. Viviane Medeiros, boa noite. Muito obrigada pela companhia. Gente, eu vou começar a falar então o que os prefeitos já disseram a respeito aí dessa flexibilização, né? Então, alguns fizeram lives já hoje, já anunciando aí, não conseguiram segurar a ansiedade e já anunciaram um pouquinho dos protocolos a serem seguidos no Grande ABC a partir de segunda-feira. Então, eu já vou começar dizendo, olha só, depois da coletiva do João Dória, na qual eu fiz uma pergunta estimulada pelo meu amigo, pelo meu leitor aí, o Miro. Miro, fui lá, missão dada, missão cumprida. Entrei na coletiva do Dória, fui sorteada. Se vocês não sabem, os jornalistas eles são sorteados, né? Não é qualquer um e a qualquer momento que pode fazer a pergunta. Então eu fui sorteada, fui escolhida aí, consegui fazer essa pergunta. Daqui a pouquinho eu falo sobre ela e falei um pouquinho, obviamente, do Grande ABC, né? Mas depois eu falo sobre isso. Quem acompanhou aí, obrigado pela audiência. Estive lá mais cedo. João Batista Miranda, boa noite, graças a Deus. Cledson Avelino, boa noite, minha gente. Então, a partir de segunda-feira, então, alguns segmentos vão reabrir, tá? Eles não dizem que é flexibilização, tá? Eles não dizem que é reabertura. O termo usado é flexibilização, embora eu acho que seja bem a mesma coisa, apesar das restrições que serão colocadas. Então, depois da coletiva do Dória, em que foi anunciada a flexibilização, o consórcio intermunicipal mais uma vez fez uma reunião aí e foi decidido que cada cidade vai colocar no decreto o que vai fazer em relação a cada segmento, ok? Então, houve um anúncio estadual
dizendo que o Grande ABC está agora na fase laranja. A partir deste momento, cada uma das 7 cidades, com seus 7 prefeitos, vão protocolar decretos e publicar decretos em que vão dizer o que cada fase, né, o que cada comércio, o que cada estabelecimento, o que cada setor, né, que vai flexibilizar, tem que fazer, tá? Eles se reuniram no consórcio intermunicipal e provavelmente, minha gente, as 7 cidades vão seguir mais ou menos a mesma coisa, porque senão não seria nada coerente, não é? Eles não reclamaram da cidade de São Paulo, que estava seguindo coisas diferentes do Grande ABC e por ser limítrofe ia prejudicar? Então, as 7 cidades têm que seguir um pouco essa coerência aí e falar as mesmas coisas para não aumentar o número de aglomeração ou de transporte público, enfim, tá? Então é isso, gente. Fernando Silva, boa noite. Angelina Nogueira, boa noite. Vamos lá. O prefeito Orlando Morano foi o primeiro a fazer a live às 7h30 da noite. Então, ele adiantou que em São Bernardo o decreto vai sair na sexta-feira, dia 12. Sexta-feira, dia 12, São Bernardo publica o decreto lá com todas as regrinhas esmiuçadas, detalhadas sobre como vai funcionar cada setor, tá? Um pouquinho mais tarde, 8 horas, entrou o Auríquio de São Caetano, que disse que o decreto na cidade de São Caetano vai ser publicado apenas no dia 13, no sábado, ok? São Bernardo na sexta, São Caetano no sábado. Paulo Serra de Santo André vai fazer a live dele apenas amanhã. Então, não se sabe se vai ser valendo já no sábado ou no domingo. Então, ele vai anunciar amanhã. E o prefeito de Diadema, Lauro Michels, disse que vai seguir as regras exatas do estado de São Paulo, mas ele não comentou sobre a publicação do decreto. O que diz esse decreto e que provavelmente vai ser seguido pelas 7 cidades? É o seguinte: nessa nova fase 2 de flexibilização, que é a fase laranja, podem abrir, ó, comércios de rua, escritórios, concessionárias, atividades imobiliárias e shoppings. E tudo que se encaixa nesses grandes temas, ok? Tipo, galerias, serviços, tá? Tudo incluso. A gente fala no termo geral para não ficar horas falando o que é cada coisa, ok? Então, em São Bernardo e em São Caetano, já bateram aí os decretos que eu comparei, tá? Então, comércio de ruas e galerias não se enquadram, gente, salões de beleza nem as barbearias, ok? Apenas comércios de rua e galerias. Vão abrir das 11 da manhã às 3 horas da tarde. Lembrando que nessa categoria podem abrir apenas por 4 horas. O funcionamento, isso aí é decreto estadual, apenas 4 horas. Então, comércios e galerias das 11 às 15. Estão me acompanhando? Se estão me acompanhando ou se eu estou falando muito rápido, pede para falar devagar e com calma, respirar, beber uma água. É que tem muita coisa para dizer hoje. Vocês estão me acompanhando o raciocínio aí? Bom, então, comércios de rua, ok, certo? Vamos para o próximo item aqui. Shopping centers. Todo mundo quer saber do shopping center. Vão abrir apenas das 4 horas da tarde às 8 horas da noite. Isso, mais uma vez dizendo, de São Bernardo e São Caetano, que foram os únicos prefeitos do Grande ABC que se pronunciaram até o momento. Então, 4 horinhas aí, das 4 da tarde às 8 da noite, tá? Oba, Fernando, obrigada por responder que está, viu? Muito obrigada. Então, estão me acompanhando o raciocínio aí, né? Próximo item da lista. Ixi, peraí que não está abrindo aqui. Só um minutinho. Ao vivo é assim, né? Próximo item da lista. Vamos lá, ó. Abriu aqui. Escritórios. Escritórios. Vão funcionar das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde. 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, tá? Escritórios e serviços aí, gente. Eles colocaram como escritórios e serviços.
Concessionárias e revendedoras da 1 da tarde às 5 da tarde. 1 da tarde às 5 da tarde. Lembrando que esse horário de 4 horas restrito aí vale para o atendimento ao público, tá? Para o atendimento ao público. Então, se o escritório atende ao público, ele vai ter que atender 4 horas. Mas depois, nada impede de fechar as portas, não receber mais o público e as pessoas lá dentro continuarem trabalhando. Ok? Certo? Explicadinho nessa parte? Então, beleza. Os prefeitos Orlando Morando e Auríquio, eles deixaram bem claro que ainda não está autorizada a abertura de bares, restaurantes, salões de cabeleireiro, academias, escolas, ok? Que são setores que as pessoas perguntam muito. Procon, Detran, Atende Fácil, também não pode abrir ainda, tá? Então, apenas essas que eu falei. Repetindo: galerias, comércios de rua, shopping center, escritórios e serviços, concessionárias e revendedoras, bares e restaurantes apenas no delivery, ok? Dia dos Namorados, não dá para comer uma pizza, tem que pedir em casa. E aí, para dar conta, né, dessa abertura aí dos comércios, vão aumentar as frotas de ônibus, tá? São Bernardo diz que vai aumentar 100%, vai colocar 100% os ônibus na rua aí, e São Caetano Auríquio disse de acordo com a demanda. E a nossa querida, só que não, Zona Azul também vai começar a funcionar a partir de segunda-feira, para também atender essa questão do comércio aberto. Muitos itens aí para explicar, né, gente? Mas é assim que funciona o negócio. Então, depois que eu sair aqui, eu vou deixar certinho aí o que cada item vai funcionar de acordo com o que foi divulgado por São Caetano e São Bernardo, mas que provavelmente Santo André, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra devem seguir também, e acompanhe aqui quando cada prefeito anunciar alguma coisa, a gente dá. Sobre condomínios, gente, as regras dos condomínios de abrir as áreas de lazer, as áreas comuns, não está autorizado, tá? Os síndicos ainda não podem autorizar isso. E os dois bateram na tecla o seguinte: pais que têm filhos pequenos, né, que têm que cuidar porque as escolas não voltaram, as escolas e creches ainda não voltaram, eles pedem, né, eles recomendam aí às empresas e escritórios deixarem essas pessoas em casa e optarem por levar os funcionários sem filhos de volta ao trabalho. Então, isso não é uma obrigação, ok, minha gente? É uma recomendação para que esse novo girar da roda aí funcione um pouco melhor. Como é que os pais vão fazer para voltar a trabalhar se eles não têm as escolas e as creches para deixar os filhos? Então, Orlando Morando e o Auríquio recomendaram que as empresas retornem apenas quem não tem filho, tá? Deixa eu ler os comentários aqui. Hoje vocês estão quietinhos, hein? Ontem vocês falaram mais. Henrique Joaquim. Alguma informação em relação à cidade de Mauá? Henrique, o prefeito Átila Jacomussi ainda não se pronunciou especificamente sobre esses próximos decretos, tá? Mas Mauá também passou para a fase 2 laranja e também vai começar a flexibilizar a partir do dia 15. Mas nada específico da cidade de Mauá por enquanto. Joyce Moreira, boa noite. Eu temo muito essa flexibilização. Pois é, Joyce, a gente ainda nem entrou nesse quesito aí de medo, né? Porque está se falando sobre regras, sobre protocolos, sobre relatórios, mas será que era hora de voltar, de abrir? Vocês repararam hoje nas filas que se formaram nos comércios de rua que abriram em São Paulo? Principalmente na área do Brás, no centro, filas enormes, enormes. E assim, como os comércios têm que funcionar apenas 4 horas, nem deu tempo do último da fila chegar e entrar na loja. Então é bem complicado aí, viu, gente? Luiz Cláudio Teixeira, o que precisamos atingir para passar para a fase amarela no dia 24? É isso mesmo, Luiz. A quarentena, segundo Dória, foi estendida, não é nem no dia 24, tá? É no dia 28 de junho. Então,
foi estendida aí a partir de segunda-feira, dia 15, até o dia 28 de junho. Até lá, nada muda, vai continuar essa recomendação que foi falada hoje na coletiva. Depois, a cada 14 dias, o Comitê de Contingenciamento do Novo Coronavírus de São Paulo, eles se reúnem, né? Eles se reúnem toda terça, mas a cada 14 dias eles vão anunciar se as cidades que flexibilizaram podem passar para a próxima fase, que é, no caso aí, Luísa, a fase amarela, ou se vão regredir para a fase anterior, porque o número de mortes aumentou, o número de ocupação hospitalar aumentou, e aí eles têm que voltar para a fase, têm que regressar, né? O que já aconteceu com algumas cidades do interior e que foi anunciada hoje a volta dessas cidades para a fase 1 vermelha, né? Então voltaram, olha, Araraquara e Bauru voltaram da fase 2 amarela para a fase 2 laranja. Ribeirão Preto, Barretos e Presidente Prudente voltaram para a fase 1 vermelha, que é o máximo da restrição. Pode acontecer isso com o Grande ABC? Pode. Por isso que os prefeitos estão implorando para as pessoas manterem o isolamento físico, usarem a máscara, eles colocam a responsabilidade no povo, né? Também neles, mas também no povo. Então, abriu a quarentena, continua, segundo eles, é só uma pequena flexibilização, tá? Jacilene Marques, os bares vão abrir? Não, Jacilene, ainda não. Os bares estão previstos para abrir apenas na fase 3 amarela. A gente ainda está na fase 2 laranja. Vão perguntando aí, que se tiverem de dúvida, eu vou respondendo, tá? Das aberturas. Academia, salão de beleza, nada disso abre, tá? Nada disso abre. Inclusive, esses serviços de beleza dentro dos shoppings não abrem, tá? Não é porque está dentro do shopping que vai poder abrir. Não, tá? Então, esses serviços que eu falei são específicos e ainda não estão autorizados a abrir. Henrique Joaquim, quanto aos protocolos exigidos, serão fiscalizados com mais rigor pelas prefeituras. É o que eles prometem, tá? Tanto João Dória quanto nos prefeitos aqui do Grande ABC, eles prometem que essa fiscalização vai ser ainda mais rígida, né? O prefeito Orlando Morando disse na live dele que vai bater né? Vai continuar autuando, na verdade ele não vai nem multar, mas ele vai lacrar os estabelecimentos que não seguirem as regras. Mas aí fica a minha pergunta: será que vai ser possível fiscalizar tudo ou não? Não sei. Eu acho bem difícil. É isso, gente. Então, no Grande ABC, a partir de segunda-feira, até então, tudo igual, ok? Amanhã, apesar do feriado do Corpus Christi ter passado, vocês lembram que a gente já viveu Corpus Christi, Consciência Negra, tudo antes? Amanhã seria o dia do Corpus Christi mesmo, tá? Então, o consórcio do Grande ABC, ele decretou ponto facultativo, tá? É um ponto facultativo para evitar ainda aglomerações. Então, não vai funcionar meio que como um feriado amanhã também, apesar de já ter sido feriado, né? Olha, durante a reunião do consórcio, os prefeitos decidiram acompanhar o decreto estadual, declarando o ponto facultativo amanhã e na sexta-feira também nos 7 municípios da região. O que isso significa? Bancos não abrem, tá? Serviços essenciais assim não vão abrir. Então vai meio que funcionar como um feriado, apesar de já ter sido feriado. Olha a confusão. Valéria Pinheiro, Detran, pois se não abrir os concessionários, necessita do Detran. Muito bem observado, Valéria Pinheiro. Detran ainda não, embora eles dizem, né, que os serviços essenciais estão feitos de forma virtual. Você conseguiu entrar no Detran e resolver o seu problema? Aí fica a pergunta, né? Detran, Poupa Tempo, Atende Fácil, tudo de forma virtual por enquanto, tá? Luiz Cláudio Teixeira, não podemos ficar nessa situação de quarentena e ser obrigados a usar máscara até outubro, é um absurdo. Não podemos ficar nessa situação de quarentena e sendo obrigados a usar máscaras. Luiz Cláudio Teixeira, eu sinto lhe dizer, mas o uso da máscara vai passar outubro. Não tem nem previsão da gente deixar de usar a máscara, tá? Vai ter que se acostumar aí com esse acessório, Luiz, não tem jeito. Foi decretado o uso obrigatório em todo o Brasil, inclusive, tá? Então,
sem deixar de usar a máscara. Vai ter que se acostumar, gente. Tem máscara de todo tecido, de todo formato, que passa mais no nariz, que baixa mais aqui, ó, para não pegar, que não dói tanto a orelha, que é mais fina. Enfim, isso não tem jeito, tá? Infelizmente. Então é isso, tá? Sobre a retomada do Plano São Paulo. E aí, então, eu fiz uma pergunta para o João Dória sobre o grande ABC, né? Eu perguntei como é que eles chegaram a essa decisão de passar o grande ABC para a fase 2 e como ficam Diadema e Mauá na questão dos respiradores e leitos de UTI, já que essas cidades apresentam números piores do que as vizinhas, São Bernardo, São Caetano e Santo André. Isso ouvindo aí o pedido de vocês que sempre perguntam de Diadema e Mauá e a gente nunca dá essa notícia, né, de novos leitos, de novos hospitais de campanha. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, que é a figura que vem dialogando diretamente com os prefeitos aqui das 7 cidades, né? O Marco Vignoli foi o escolhido por João Dória para poder falar com a gente. Ele disse o seguinte: ele elogiou o esforço feito na região nos últimos dias, né, para fortalecer a capacidade hospitalar. E aí, segundo ele, chegaram aos 68% da ocupação de leitos no Grande ABC, sendo que alguns dias estavam 86%, né? E aí, só que ele disse, ele apontou uma preocupação ainda em relação à região, que é a variação de mortes durante esse período, né, gente? Aumentou muito, olha. Hoje no Grande ABC a gente registrou 788 vítimas fatais da Covid-19 e está aumentando sempre, não estabilizou isso, né? Número de casos confirmados e de suspeitos também. Então, o Violi, ele diz que está muito angustiado em relação a essa variação do número de mortes, mas ele disse que Mauá já recebeu 10 respiradores, vai receber mais 10 e Diadema 20 equipamentos. Lembrando que ainda há uma conversa aí sobre transformar um andar do quarteirão da saúde em Diadema em hospital de campanha, tá? Mas ainda nada oficializado e concretizado. Lembrando que Santo André, São Bernardo e São Caetano estão bem abaixo aí da taxa de ocupação, mas Diadema não. Hoje, Diadema alcançou a taxa de 86% de ocupação de leitos de UTI, né, o que leva as outras cidades para baixo. A Valéria disse aí que o canal Detran Online não atende todas as dúvidas, não é? Também tenho enfrentado essa dificuldade, viu, Valéria, com o Detran. Anderson Rodrigues, vai ter pit stop da Oliveira Lima quando abrir os comércios iguais tem na feira? Anderson Rodrigues seria excelente, mas ainda não falaram a respeito disso. O que eles dizem é que precisa continuar as medidas de higiene, né? Que é usar o álcool em gel, então os comércios precisam oferecer isso aos clientes, tem que ficar 1,5 m de distância, colocar aquela parte de acrílico, né, para proteger o caixa das pessoas. Não pode provar roupa, nem sapato, não pode provar, tá? Isso está proibido. A pessoa tem que comprar, levar para casa e, se não serviu, depois trocar, tá? Então, não é o momento, né, gente, de comprar roupa e sapato, a não ser que seja de extrema necessidade, né? Mesmo porque você não vai conseguir experimentar. Então, é bem difícil, é bem complicado isso daí. A Grace Kelly, oi Grace. Temos um problema sério da região onde pacientes estão deixando de fazer seus tratamentos para outras doenças e chegando a uma situação grave nos prontos-socorros. Exatamente, Grace. Boa observação aí. Eu já entrevistei especialistas sobre isso. Eles disseram que estão muito assustados porque tem gente morrendo de ataque cardíaco em casa com medo de ir verificar o que está acontecendo. Então, gente, desde o início da pandemia, é necessário, se você tem um sinal agudo assim de doença, né, um ataque cardíaco, alguma coisa inflamada, a gente sabe, né, o que o corpo está sentindo. Não deixe de ouvir os sinais do corpo e vai sim ao pronto-socorro, tá? Senão não adianta nada, você não morre de Covid, mas morre do coração. Então, não tem lógica isso. Continua ouvindo o seu corpo e atenda ao seu corpo. O mesmo conselho vale para quem tem doenças crônicas, né? Tratamentos importantes aí, não deixe de fazer, tá? Não deixe de fazer. E, gente, resumindo, é aquela história que eu já disse ontem, né? A questão é, nós, prefeitos e governadores, vamos começar a flexibilizar. Vocês se cuidem. Então, eles passam a responsabilidade para a gente.
O vírus não deixou de circular. O vírus não deixou de ser totalmente, assim, contagiante. Eu falo que essa palavra parece boa, mas não é nesse caso. É infeccioso, é um vírus perigoso, que leva à morte. Então, assim, ele continua circulando por aí. Não é porque os prefeitos e governadores já estão estabelecendo as regras de reabertura que a gente tem que sair que nem louco nas ruas para comprar coisa que não precisa, né? Você vai colocar sua família em risco do mesmo jeito. Vacina ainda não foi inventada. Então, por favor, gente, se você não precisar sair de casa, não saia, tá? Se você não precisar sair de casa, não saia. Use a máscara. Use a máscara, é extremamente importante. Por favor, tá? Deixa eu ver se eu falo mais alguma especificidade hoje da coletiva. Ah, foi isso mesmo. Então, os decretos todos aí eu já disse para vocês. O Auric disse que agora é um momento de responsabilidade individual maior ainda do que já foi. Lá em São Caetano, um projeto legal, o setor de hotelaria vai ter um centro de acolhimento para as pessoas que foram positivadas para a Covid-19, mas não podem fazer a quarentena separadas dos familiares, até por morar em casa pequena, enfim. Então, vai ter um centro de acolhimento lá no antigo Hospital São Caetano para poder acolher essas pessoas durante o tratamento. Bem legal. Boa. Lembrando que o Plano São Paulo tem 5 fases, tá, gente? Nível máximo vermelho, que eles falam que é a questão da restrição de atividades não essenciais. Aí depois tem as etapas identificadas como controle, que é o que a gente vai entrar, que é a laranja, flexibilização, que é a amarela, abertura parcial, que é a verde, e o normal controlado, o azul. Não existe normal como antes. Normal controlado, que é a fase maior de abertura, que é azul, que nem está nesse mapa que eles divulgaram ainda, que provavelmente é nessa fase azul que as escolas vão abrir. Vai ser a última categoria aí a poder flexibilizar e abrir, tá? Conversem comigo aí, vocês estão quietinhos? Vamos lá. O que mais vocês querem saber que eu posso ajudar a responder as dúvidas aí? Oi, Márcia, bem-vinda. Faça sua pergunta. Eu quero te responder, tirar todas as dúvidas aqui de vocês. Deixa eu falar agora os números, minha gente. Infelizmente, sempre maiores do que eu gostaria. Falei do ponto facultativo, né? Os bancos não abrem quinta e sexta-feira. Bom, no Brasil, infelizmente, chegamos aos 1.274 mortos em 24 horas. Lembra que eu falei que esse número é o que vocês têm que prestar atenção? Mortes em 24 horas. Enquanto tiver essa taxa aí, é absolutamente essencial não sair de casa. É muito perigoso, mesmo, tá? Chegamos aos 39.680 mortos, isso de acordo com o Ministério da Saúde, ok? Quase 40 mil pessoas. 772.416 mil casos confirmados. Em São Paulo, 156.316 casos, com 9.862 mortos. Temos uma taxa de ocupação aí de 75,6% no estado de UTI. E são hoje 4.953 internados em UTI. Deixa eu ler mais aqui. Evandro Francisco. Só que tem gente que não usa máscara. Eu estive na Avenida das Nações de Santo André e muita gente sem máscara. Isso é um absurdo, as pessoas correndo ao ar livre sem máscara. Eu também não entendo, Evandro. Eu não sei se essas pessoas estão no projeto. Eu conversei com uma psicóloga, ela falou sobre o processo de luto, de negação. Sabe assim? Ah, não, eu não acredito que existe um vírus mortal circulando perto de mim. Então, eu duvido que isso esteja acontecendo e eu vou sair livremente sem máscara. Só pode ser, né, gente? Porque não é possível. Mas aí eu bato na tecla. Até essa pessoa ter alguém da família com a Covid-19 e viver um luto de verdade. Daí eu quero ver se vai dar tempo de colocar a máscara ou não, né? Então, ó, a minha máscara tá aqui. Chique, né, gente? Lembrando que eu não uso máscara porque eu estou na minha casa protegida e sem contato com ninguém. Mas eu quero estimular vocês todos a usar máscara, gente. Vamos lá. Grande ABC, nós chegamos aos 10.710 casos, foram 332 nas últimas 24 horas, 788 mortes, com 13 nas últimas 24 horas,
e 17.113 suspeitos, 320 nas últimas 24 horas. Lembrando que o Marco Vignoli citou a preocupação aí no número, no aumento de mortes, né, diárias do grande ABC, 13, ontem 12, nunca passa dessa média, nunca é menos dessa média, né, então é um número preocupante em relação ao tamanho aí das 7 cidades, tá? Se vocês quiserem que eu leia de alguma cidade, gente, vocês me pedem aí, que hoje eu não vou ler todos os números não, é muita coisa, mas se vocês quiserem que eu leia de alguma cidade específica, eu leio com todo o meu coração. Futebol, minha gente, futebol. Hoje a gente deu uma notícia agora há pouco aí que os times estão pleiteando a volta dos treinos presenciais também a partir de segunda-feira, tá? Hoje rolou uma reunião da Federação Paulista de Futebol com os 16 clubes que fazem parte da Série A1 do Campeonato Paulista, incluindo o Santo André, Ramalhão e o Água Santa de Diadema. Santo André está na liderança aí ao lado do Palmeiras com 19 pontos. Então, o que foi combinado? Que cada time vai lá na sua prefeitura, bater na porta, vai falar, ó, eu trouxe aqui o protocolo de segurança para a retomada gradual dos treinos. Estou autorizado? Santo André vai falar sim, Diadema vai falar sim. Ou Santo André vai falar não, não. Então, nos próximos dias aí a gente vai saber se vai voltar esses treinos físicos aí, por enquanto sem bola, depois com bola. Acham que é hora de voltar ao futebol, minha gente? Respondam aí. Patrícia Araújo, boa noite, Marcela. Mesmo sabendo que devemos ficar em casa, quem tem imunidade baixa está com medo de ir ao pronto-socorro. Entendo perfeitamente, Patrícia. O que os médicos pedem é apenas se você tiver algum sinal grave de doença. As pessoas estão morrendo do coração em casa. Isso é um aumento muito grande, tá? O diretor da Rede Dó falou comigo, a assessora, né, que eu sempre me comunico, a Kelly, mandou uma mensagem desesperada, dizendo que as pessoas estão infartando, tendo AVCs em casa, estão morrendo em casa porque estão com medo de ir para o hospital. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, tá? Obviamente, tenta evitar aí o pronto-socorro se você tiver qualquer outra coisa menos grave, né? Tem a telemedicina aí, tenta falar com o seu médico, tirar as dúvidas antes de sair. Mas nesses casos mais graves, não tem nem o que pensar, tá bom, Patrícia? Vinícius Zibord, Mauá, por favor. Seu desejo é uma ordem, Vinícius. Vamos lá. Mauá tem 514 casos confirmados da doença, 95 mortos e 1.024 suspeitos, tá, Vinícius? Eu perguntei de Mauá na coletiva do Dória hoje. Renata Guinello, boa noite. Boa noite, Rê. Vinícius Zibord, vamos acompanhar os números que agora que bastante gente voltou a trabalhar, nos próximos 15 dias poderemos ter um aumento significativo, exatamente. Agora o que a gente tem que prestar atenção é nos próximos 15 dias, nas próximas 2 semanas, né, 14 dias, que é quando o vírus se manifesta, a pessoa fica doente e entra para a estatística. Até lá a gente vai saber, a gente vai começar a ter noção aí de como essa flexibilização aumentou ou não o número de casos, né? É o que o Comitê de Contingenciamento de São Paulo bate na tecla, que vai analisar isso. Os números vão estar diariamente no portal do Plano São Paulo, né, lá desse Plano São Paulo. Eu vou ler para vocês o site aqui para vocês entrarem. Eles disseram que vão atualizar todos os dias, tá? Deixa eu pegar aqui, eu fiz uma lista imensa de coisas para falar para vocês hoje. Onde está esse site? Deixa eu ver aqui. Se vocês virem o meu texto aqui, minha gente, e eu falo pouco, nós já chegamos aos 33 minutos de live, né? Eu falo pouquinho, já deu para perceber. Mas é que tem muita coisa para explicar, né? A gente tenta entender para poder passar para vocês também. É sãopaulo.sp.gov.br. Pronto, tá aí. sãopaulo.sp.gov.br. Lá vai ter todas as informações diárias, todas as terças-feiras o comitê se reúne e a cada 14 dias eles anunciam aí se vai passar ou não para a próxima fase. Certo? Então, os números são esses. Futebol, já falei. Missa na Igreja Católica liberada na região a partir de sábado, tá? Missa presencial, né? Que por enquanto era feita virtual. Vai sair uma matéria completíssima no caderno de amanhã de 7 cidades, da Aline Mello. Tá explicando direitinho ali
o que cada área, né, da religião católica, evangélica, as mesquitas, enfim, como é que está o funcionamento de tudo. Aí fiquem atentos que vai sair uma matéria bem completinha amanhã. Oh, poxa, justo hoje o Miro não entrou aqui, Miro. Eu ia falar para você que eu cumpri a missão que você me deu. Quem conheceu o Miro, marca ele aí para ele participar. É isso, gente. Então, nos próximos dias, o que vai acontecer é que os prefeitos vão divulgar esses decretos, né? Só vale se o decreto é publicado, né? Então, fiquem de olho na cidade de vocês, aí com certeza vai sair publicação sobre esses relatórios aí, sobre esses protocolos da nova quarentena. E, e até segunda-feira, então até domingo, né? No caso, funcionam as regras que estão valendo até hoje, que são só abrir serviços essenciais. A partir de segunda-feira, todos esses que eu falei para vocês. Certo? Muito obrigada pela companhia. Então, hoje eu comecei cedo, vou descansar. Desejo mesmo para vocês bom descanso. Não deixem de usar a máscara, gente, por favor, tá? É uma coisa que a gente tem que se adaptar. E eu vou terminar o boletim aqui, ó, para estimular vocês a usarem a máscara. A minha combina com a minha roupa, porque eu não sou boba nem nada. Boa noite, até amanhã.